Mesmo com parte das agências paradas, os bancos continuam sendo alvo de assaltos. Hoje, cerca de 8 homens fortemente armados invadiram um posto dos Correios no município de Buritirama, no oeste da Bahia. Eles renderam segurança, um funcionário e o gerente do estabelecimento. O local estava lotado de clientes que foram feitos reféns durante a ação dos criminosos. Em seguida, o grupo invadiu uma agência bancária que fica ao lado dos Correios, rendeu o gerente, 2 funcionários e saqueou a unidade. Os criminosos fugiram em carros roubados, levando pelo menos 6 pessoas reféns que foram libertadas horas depois em diferentes povoados da região. De acordo com os policiais que acompanham o caso, ainda não há informações sobre a quantia roubada dos 2 estabelecimentos. A Polícia Militar realiza buscas para tentar localizar os suspeitos. E se no interior do estado a violência continua preocupando os clientes de bancos, aqui em Salvador a greve segue atrapalhando a população. A paralisação dos bancários começou no dia 27 de setembro e a categoria realizou agora há pouco uma assembleia no ginásio do Sindicato dos Bancários da Bahia. Os trabalhadores decidiram continuar em greve por tempo indeterminado, já que, segundo eles, os banqueiros não procuraram negociar com a categoria. Até agora já são 653 agências bancárias paradas em todo o estado. E amanhã a greve nacional dos Correios completa 20 dias. Segundo o sindicato da categoria, pelo menos 90% dos trabalhadores aderiram à paralisação. Hoje à tarde, o repórter Vinícius Cunha acompanhou a assembleia da categoria e tem as informações. A Assembleia dos Servidores dos Correios de Salvador foi realizada aqui na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio. Um grupo de aproximadamente 150 funcionários se reuniu aqui hoje e decidiu permanecer em greve. Greve essa que completa nesta terça-feira 20 dias. Eu estou aqui ao lado do Enéas Lima, que é diretor do Sindicato dos Funcionários do Correio. Dos Correios, Enéas, 20 dias de greve aí completa nessa terça-feira. Quais são as reivindicações que vocês continuam aí solicitando junto à empresa? Nós continuamos reivindicando um aumento salarial digno. Nós queremos que seja dado um aumento para agora e não para janeiro, porque nossa campanha salarial tem como data agora em agosto e a empresa só quer oferecer R$50 para janeiro e 6,87, que isso é bastante inferior em relação à inflação do período. Nós temos também alguns benefícios, como por exemplo a questão da assistência médica, o plano de saúde ser garantido para todos os trabalhadores. E a empresa em si tem retroagido em um salário bastante reduzido e num valor pequeno, se comparado que a empresa nesse ano já teve um aumento de 48% dos seus lucros. E hoje só quer nos oferecer R$50 para janeiro de 2012. A empresa tem sentado para negociar com a categoria? A empresa normalmente chama a categoria para negociar, é um comando de negociação que nós temos em Brasília, e normalmente não tem dado a atenção devida, muitas vezes se levantando da mesa e largando esse comando de negociação a ver navios. O que a população quer saber é se tem um prazo para vocês retornarem ao trabalho, se os serviços devem ser normalizados com um tempo determinado aí? Olha, o prazo só vai depender mesmo do ministro das Comunicações e do presidente da empresa. No momento que eles sentarem para negociar junto com os trabalhadores, esse prazo vai ser o mínimo possível. Ok, Enéas, muito obrigado pela entrevista. Vinícius Cunha para o Bahia Record. E no primeiro dia útil do mês, os baianos certamente estão encontrando dificuldades para pagar as contas por causa da greve dos bancários e também dos trabalhadores dos Correios, Carol. É verdade, Juca. Afinal, parte das cobranças não chega pelos Correios. E quem traz as dicas para você não ficar no vermelho logo no começo do mês é a repórter Juliana Amaral. Boa noite, Juliana. Boa noite, Carol, Juca. Boa noite a você que acompanha o Bahia Record. Pois é, a população está aí diante de 2 paralisações de serviços bastante importantes, né? Os Correios e agora também os bancos. E para saber como proceder para evitar prejuízos com relação a correspondências em atraso e principalmente com contas a pagar, eu converso agora com Rubem Carneiro, filho da Codecom, a Coordenadoria de Defesa do Consumidor. Boa noite, Rubem. Boa noite a todos. A Lei 8.078, no seu artigo 14 e no seu artigo 20, ela diz que o consumidor não pode arcar com aquilo que ele não proporcionou. Então, caso ele não tenha recebido suas correspondências em decorrente da greve dos Correios, a empresa tem que se virar para mandar até sua residência. Ele não pode ter seus serviços cortados por decorrência de uma greve a qual ele não tem interesse nem ele arcou para que isso aconteça. Com relação àquelas contas mais básicas, né? Telefone, água, luz, por exemplo. Quem não recebeu, faz o quê? Os serviços essenciais não podem ser cortados. Quem não recebeu vai ter que esperar. Se não pode ir até uma agência para poder tirar no Lan House, ter acesso ao computador,
coisa do tipo, não pode ser cortado esses serviços. E na hora que os bancos voltarem a funcionar, ele não pode também ser lesado, pagar juros, mora e multa em decorrência disso. Ele não vai pagar isso e caso ele venha a ser cobrado disso, basta ele procurar o CODECOM, que é um órgão da Prefeitura Municipal de Salvador, onde nós iremos chamar o órgão que cometeu essa infração para poder fazer uma audiência de conciliação para que o consumidor não saia lesado nesta ação. Agora, você falou aí sobre as pessoas que vão até uma lan house, gente que não tem acesso à internet, né? Mas existe alguma outra alternativa para se pagar uma conta, caso não seja pela internet? Ele pode pagar nos caixas eletrônicos, mas tem gente que tem dificuldade de usar os caixas eletrônicos, ir até uma casa lotérica, ter acesso ao computador, ir no lan house. Então ele não é obrigado a fazer isso. Faculta a ele fazer isso ou não. Se ele não fizer isso, ele não pode ser lesado, nem ter seus serviços cortados. Ele sim, quando retornar os serviços, ele irá receber sua fatura e quando os bancos voltarem, ele irá até a agência bancária fazer o pagamento. Enquanto isso não ocorrer, ele não vai ter os serviços cortados. Agora, com relação aos bancos, né, principalmente, porque além do correio, né, atrasar aí a entrega dessa conta, quando o banco é quem está em greve, ele pode vir a cobrar juros da pessoa que não pagou? Não, óbvio que não. A Lei 8.078, no seu artigo 20 e no seu artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º, ela diz aí, é muito clara quanto a isso. O consumidor não pode ser onerado por aquilo que ele não proporcionou. Então a greve não é uma culpa dele. Então ele não vai ser onerado em pagar juros, mora ou multa. Ele vai pagar a fatura dele no valor integral que ele iria pagar na data do vencimento. Caso ele venha a ser cobrado disso, basta ele ir ao CODECOM, procurar o CODECOM, que é um órgão da Prefeitura Municipal de Salvador, que nós iremos chamar o órgão responsável, ou então chamar até o banco, ou mandar um ofício para que ele pague o valor integral da fatura sem os juros e mora. Okay, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Juliana. Permanece internado no Hospital Geral do Estado o motociclista Alexandro Nascimento. Ele foi ferido no pescoço por uma linha com cerol enquanto trafegava no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Segundo a Associação Brasileira da categoria, pelo menos 100 motociclistas são vítimas da mistura de cacos de vidro e cola no país. Na Bahia, não há registro de mortes, mas são os motociclistas os mais afetados pelas linhas enceradas com pó de vidro e cola. O presidente do Sindicato de Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas do Estado diz que o uso de antenas de proteção contra cerol pode ajudar a se livrar de um acidente. O cerol e a linha de arraia é perigoso, né? E as pessoas, é bom que utilizem a antena. No último sábado, o motociclista Alexandro do Nascimento foi atingido no pescoço por uma linha com cerol quando passava pela Avenida Otávio Mangabeira, na altura da Boca do Rio. O corte profundo na garganta, por pouco, não degolou o rapaz. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e levado para o Hospital Geral do Estado, ainda consciente. Segundo testemunhas, Alexandro foi puxado pela linha e chegou a descer da moto antes de pedir socorro. O acidente causou revolta entre os motociclistas que passavam pelo local. Alguns já foram vítimas das linhas com cerol. Eu estava passando aqui e de repente me deparei com a linha passando pelo meu pescoço. E aí eu puxei, cortei meus dedos e foi no posto de gasolina ali que me deram emergência. E após eu fui na 7ª delegacia, aí na 9ª delegacia, aí na Boca do Rio, e prestei a queixa. E as autoridades não fazem nada. Eu já passo me protegendo, bota o braço na frente para uma forma de me proteger, porque uma vez a linha da pipa prendeu na viseira do capacete. Eu vinha passando, a linha pegou na viseira do capacete. A viseira um pouco acima, podia ter sido no meu pescoço. Apesar do acidente, crianças e adultos continuaram empinando as arraias nesta área ao lado do aeroclube, na Boca do Rio. Os praticantes se mostraram indiferentes ao perigo. O que eu posso fazer é só lamentar, né? Porque a gente pina aqui em cima, lá embaixo não tem nada a ver. Alexandro permanece em observação na enfermaria aqui do Hospital Geral do Estado, onde passou por cirurgia e não corre risco de morte. O caso do motociclista não entra nas estatísticas, já que as polícias civil e militar e a Trans Salvador não contabilizam os números de acidentes causados pelas linhas com cerol.
E o impressionante disso tudo, né, Carol, que mesmo com o número de acidentes, eles continuam usando o cerol, continuam nesse mesmo local, na Boca do Rio. Eu já fiz matérias desse local aqui pela Record e já entrevistei várias vítimas de cerol e eles continuam, não param. Agora é uma situação delicada, Juca, porque muitas famílias, né, pais levam os filhos para se divertir no domingo, né, naquele lugar. Então, assim, a gente sabe que é um risco para os motociclistas. Então, o que as autoridades poderiam fazer? Fazer um espaço específico para essas pessoas que gostam de se distrair dessa maneira, né? Uma sugestão. Com certeza. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 do portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuaonline.com. Fique agora com o Jornal da Record, logo depois com mais um capítulo inédito da novela Rebelde. E não perca hoje a Fazenda, às 11 horas da noite. Fique agora com imagens do show organizado por diversas bandas, como a Estaca Zero ontem, uma casa de espetáculos da cidade. Toda a renda foi doada para a família do músico Paulo Perrone, baleado durante um assalto em julho deste ano. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã.